Oi, turma! Quer conhecer mais sobre tecnologia aplicada na saúde? De maneira específica, o uso de robôs em medicina? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo. Eu sou Daniel Lima, sou médico e bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, onde eu compartilho uma série de conteúdos relevantes relacionados à prática médica e à emergência. E nesse vídeo especial de hoje, eu convidei o Dr. Luciano Eifler, além de cirurgião que atua na emergência SAMU 92 lá em Porto Alegre. Ele trabalha diretamente com tecnologia, com robótica aplicada na medicina, com robôs de telepresença. Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui até o final desse vídeo e eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então muito obrigado pela tua presença aqui e fica até o final desse bate-papo super interessante, atual, tecnológico, em saúde com o Dr. Luciano Eifler. Então seja muito bem-vindo, meu colega médico, cirurgião lá em Porto Alegre, médico do SAMU 92 Porto Alegre, Luciano Eifler. Luciano Eifler, ele, só para apresentar aqui vocês, turma, o Luciano, ele é a referência nacional no que diz respeito à telemedicina, em relação à tecnologia em saúde, principalmente no fortalecimento da comunicação. E nada melhor do que o Luciano para estar aqui com a gente. Eu agradeço já de antemão a tua disponibilidade e o aceite para estar aqui com a gente, Luciano. Um grande parceiro que tem feito diferença, não só lá no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil, desenvolvendo a tecnologia, a robótica e a telemedicina aqui no Brasil. Luciano, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigado pelas palavras e parabéns pelo teu canal. Eu ainda sou um pouco novo no Instagram, mas eu entendo que é uma ferramenta fantástica de compartilhar informação, conteúdo inteligente, importante, que a gente possa usar, então, de uma maneira de ensinar e transmitir conhecimento para todas as pessoas e compartilhar. Há esses tempos até, a gente fez uma aula pelo Instagram na disciplina do trauma, só que tinha algumas imagens de toracotomia e muito sangue, porque era uma aula de trauma de tórax, e aí a gente diz, essa certamente não deve ser a melhor plataforma para fazer, porque no momento que tu entra, eu entendo que todo mundo já está lá ao vivo te olhando, te enxergando, e tinha umas imagens que poderiam ser consideradas como inapropriadas para algum leigo, eventualmente, que pudesse olhar, né? Bom, mas então a ideia, Daniel, é que a gente fale sobre tecnologia e inovação. Gostei do banner aqui, agora eu vou fazer assim, ó. De vez em quando eu vou intercalando as imagens. Legal. Tá? O Daniel, a gente se conhece pela SBITE, né, Daniel? E pela alguns congressos aí, eu acho, da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Sim, sim. E eu acho também alguma coisa também de emergência, urgência. Tu também é cirurgião do trauma, assim como eu. E a gente, eu acho que não tinha tido oportunidade de fazer essa conversa aqui no Instagram. A minha ideia é passar o que a tecnologia e inovação pode agregar nesse momento, principalmente nesse momento da pandemia, em que nós somos obrigados a nos afastarmos de familiares, de parentes, de pacientes. Então, como é que a telemedicina pode ajudar? E nós vamos falar sobre os robôs de telepresença também, que é um assunto bem diferente. E eu tenho algumas imagens também que eu vou ilustrando aqui. Esse foi o meu primeiro projeto com robôs. É um robô bem simples, né? Mas ele tem uma inteligência artificial. Então, ele conversa contigo, né? Então, esse robô, na verdade, ele é configurado para fazer as coisas que tu pede. Então, tu, por exemplo, tu configura ele como se fosse um personal assistant. Como se fosse um Alexa ou um Google Home. Tu pede para ele te acordar no horário definido. Ele passa a tua agenda, como é que está o trânsito. Né? Só não prepara o café para ti ali, né? Mas ele pode adiantar algumas coisas em relação a isso. Um dia chega lá, né? Certamente. Então, esse aqui é um dos primeiros projetos. A gente tem algumas imagens que eu comecei a usar com a minha família, esses robôs, né? E uma época eu estava com meu pai e minha mãe doentes, e
E aí eu estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo no congresso do DSTC, tá? O Dr. Scarpellini me convidou. O Sandro. O Sandro, e aí eu estava indo para Campinas, se não me engano foi em Campinas, né? E eu precisava estar próximo da família e tal. E eu vou mostrar aqui, essa aqui é a foto da minha tia-avó, que também tem um uso para idosos, como companhia de idosos, enfim, naquele modelo do que a gente chama de assisted living. São idosos independentes que moram nas suas residências ainda. Então o robô ele pode estar ali próximo, ajudar sobre a aderência no uso das medicações, fazer uma companhia, né, diminuir também o isolamento, já que alguns idosos têm. Então, comecei a testar esses robôs. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho mais, e tu fica à vontade, Daniel, para me perguntar ou para me interromper. Sim, claro, claro. Da mesma maneira, quem estiver acompanhando, a turma, a galera que estiver acompanhando aqui, pode estar colocando pergunta, lançar perguntas, né? Esses poucos minutos aí que o Luciano começou a falar, já deu para ver diversas implantações e diversas vantagens do uso dessa tecnologia, não só para o uso profissional, mas também para o uso pessoal. Então, vai ser bem enriquecedor aqui, algo novo, inovador. Inclusive, o Luciano, em 2018, esteve no palco do TEDMED, né, um dos principais eventos aí que tecnologia, inovação, criatividade em saúde. Então, a pessoa certa para estar discutindo sobre isso nesse momento tão oportuno que nós estamos vivendo agora. Mas pode ir seguindo e a galera pode ir perguntando e eu também vou perguntar quando for necessário, achar alguma pergunta e te faço de lata aqui. Maravilha, ficamos à disposição então, a gente vai discorrendo e de maneira informal falando sobre a telemedicina. Aqui tem uma imagem aqui que explica bem como é que é a telemedicina. A telemedicina ela pode ser utilizada dessa maneira. Isso aqui é um console de telemedicina em que o especialista ele conecta e ele pode, na beira do leito, Daniel, fazer a consultoria remota. Então, por exemplo, um intensivista lá de Bérgamo ou de Nova York, lá que está no olho do furacão, no epicentro, lá manejando o paciente com ventilação mecânica, ele pode ajudar ou entrar aqui nos hospitais aqui do Sul, aí de Fortaleza, e discutir na beira da cama através da telemedicina. Alguns equipamentos têm um console com uma câmera PTZ, que chama, e o médico remoto pode mudar, dar o zoom ou mudar a imagem para o local onde ele quer. Então, essa é uma maneira de nós fazer a conexão com a média e a alta complexidade. Esses consoles, tu leva ele na beira da cama, então, com a mão ali, e vai fazer a discussão dos casos ali. Eu quero mostrar uma outra coisa importante também, que eu acabei adaptando de um autor desconhecido, que é o seguinte, ó. Então, esse aqui é o console de telemedicina, ok? Então, já está claro para todos. Eu tenho um especialista que vai passar uma informação, um conhecimento para um outro clínico, por exemplo. Então, eu tenho um neurologista apoiando num AVC, num acidente vascular cerebral. Eu posso ter, inclusive, um cirurgião do trauma orientando um damage control, numa cirurgia grave, por telementoria, que chama. Daí é um outro tipo de console que tem um braço articulado que vai por cima do campo cirúrgico e Full HD ele consegue acompanhar a cirurgia toda de maneira remota. Isso já existe no Trauma Rider Center e outros serviços aí que tem uma telemedicina avançada. Inclusive o cirurgião sênior, por exemplo, que está lá no centro de referência, com o laser point ele consegue apontar, Daniel, qual é o vaso que tem que ser ligado, como é que é feito o tamponamento. Isso chama de telementoria. Sensacional. Telementoria. Sensacional. Essa é a telemedicina síncrona, é ao mesmo tempo, ou seja, que nem nós estamos fazendo uma videoconferência que chama de telemedicina síncrona. Existe a telemedicina assíncrona, em que nós vamos fazer o upload de uma imagem, por exemplo, e em outro momento o colega vai lá e vai olhar, por exemplo, uma lesão de pele, um melanoma, e ele vai dar o laudo, vai falar sobre a lesão. Então existe telemedicina síncrona e assíncrona. Mas eu quero chegar nesse ponto aqui. Todo mundo sabe que existe uma transformação digital em curso, né? Existe uma transformação, uma revolução acontecendo nesse momento. Sim. Infelizmente, foi por causa de uma pandemia que coloca em risco a humanidade. A pandemia do coronavírus, né? Que o planeta inteiro está mobilizado. Então, eu vi essa imagem aqui e achei muito interessante, que diz o seguinte, ó. Quem acelerou a transformação digital no seu hospital? Sabe que todos os hospitais estão migrando para a telemedicina, para a digitalização, para a inteligência artificial. Quem é que acelerou a transformação digital no seu hospital? O CEO, o CFO, o CCO, o CIO, que são os gerentes de C-Level, que a gente chama, C-Level, né? Para tomar decisão. Não. Quem está acelerando a transformação digital, meus senhores? Nada mais, nada menos do que o vírus,
coronavírus. Ele acabou colocando todos os hospitais agora nessa pressa de tentar digitalizar os seus sistemas, transformar um sistema de atendimento dos seus pacientes, etc. Então, a ideia é essa. Eu vou colocar mais algumas imagens, eu vou ilustrando, estou à disposição para responder tudo. Olha só, isso aqui é o seguinte, todos vocês são do tempo do Jetson, né? Alguns não, outros sim. Jetson é um desenho animado da Hanna-Barbera, da década de 60, tá? Todo mundo conhece, tem a propaganda agora até de um banco que está vinculado aí na televisão, que fala sobre os Jetsons, né? E o que nós estamos vivendo... Quando eu era criança, eu assistia muito o Jackson, né? Então, era realmente meio futurista, assim. A gente imaginava que fosse chegar a isso sei lá, na minha cabeça de criança, 2050, sei lá. Ficção científica, né, Daniel? Porque, na verdade, as coisas que mostravam lá, como uma TV de tela plana e a videoconferência, estão acontecendo agora, né? E tem um colega meu que é leigo, não é médico, um amigo meu, que ele disse assim... Cara, aquele teu console de telemedicina lá, que tu usa lá nos teus projetos e tal, no hospital, cara, ele tem uma semelhança incrível com os Jetsons. Aí eu botei uma foto lá da outra e eu disse assim, cara, tu tem razão. O pessoal da Hanna-Barbera já tinha identificado isso aí muitos anos antes, algumas décadas antes. Ou seja, tá ali a câmera PTZ, a videoconferência, o console, o teclado. Então, isso é a transformação digital que a gente está vivendo hoje, atualmente, né? Essa maneira do mundo ser mais digital. E o mundo não vai ser mais igual. Deixa eu mostrar uma outra coisa legal aqui. Ó. Aquele primeiro robozinho foi meu primeiro empreendedorismo na área dos robôs na telemedicina. Esse aqui, ó. Ele é low cost porque ele usa um tablet como cérebro. Então eu uso um tablet, coloco como se fosse um FaceTime e eu conecto com uma câmera aqui. E essa câmera é uma câmera térmica. Olha que bacana o que acontece aqui. Então, assim, basicamente é o seguinte. O robô circula no ambiente remoto, por exemplo, no saguão do hospital lá, e ele pode escanear as pessoas dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês. A câmera térmica nada mais faz do que identificar quem está com a temperatura diferente. É uma coisa tão fantástica como aquele filme do Predador, né? Sim, isso. Animais, Predador, exatamente. Animais... Para poder localizar lá quem ele estava atrás. Então, dessa maneira, Luciano, então essa tecnologia, esse dispositivo, pode ser muito bem, então, aplicável para fazer, então, a triagem dos pacientes agora com suspeitas do Covid-19. Então, fala se já está sendo aplicado isso, qual é a ideia? Você deve ter visto na mídia, alguns aeroportos na Europa, Estados Unidos, na Ásia, estão usando as câmeras térmicas no aeroporto para fazer uma triagem. Ou seja, em vez de colocar o termômetro em cada um, ou se aproximar com um termômetro de aproximação aquele, com a câmera eu consigo identificar a temperatura. E aí tem uma escala que pode me mostrar quem está com febre ou não, que seria um dos grandes sintomas aí, numa fase aguda, digamos. Não que as pessoas assintomáticas não tenham também, mas ele ajuda a vigilância epidemiológica a pensar o indivíduo numa multidão, por exemplo, de muitas pessoas, aquelas que tem. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona a câmera térmica aqui. Ó, eu aponto, então, para a pessoa, esse rapaz estava com febre, ó. Chama de termografia. É bem interessante, cara, a termografia. Que é, inclusive, Luciano, o próprio robô já poderia ter um dispositivo com as máscaras e em uma determinada unidade de saúde que fazia a triagem, identificou, você tem acesso, então, à distância, o robô aproxima lá e ele pode pegar, inclusive, a máscara para colocar, se tiver associadamente sintoma respiratório, e seguir o fluxo com garantia de melhor segurança para os demais profissionais da saúde, né? Exato, é como se fosse uma pequena triagem, então, que se faz desses pacientes que estão com temperatura elevada, né? Para fazer o bloqueio epidemiológico. Deixa eu seguir mostrando aquele pequenininho ainda, que é aquele primeiro robô. Depois eu vou explicar como eu entrei nessa. Eu entrei nessa através de participando de alguns hackathons, pitches com startups, e aprendi muito com o pessoal mais novo. Esse aqui, ó, é o primeiro robô, aquele que eu comecei a usar. Isso foi em 2014, tá? Só pra vocês entenderem aqui, ó. E aqui eu tô no escritório da Google. Quer dizer, eu tô telepresente no escritório da Google, for Education, né? Que é um projeto que eu tenho com um colega. E eu tô pilotando o robô. Então, esse aqui é o meu celular, ó. Eu tô aqui pilotando, aqui tem um joystick. Eu vou pra direita, pra esquerda, né? E aqui o robô tá andando lá, ó. Tá andando lá na ponta. Então, através do robô, eu consigo fazer toda essa movimentação e consigo estar telepresente. A telepresença é muito legal. Quem já teve a experiência da telepresença vai saber
o que eu estou falando, tá? Porque certamente esses robôs, logo em breve, eles vão ser muito comuns e vão ser utilizados em todos os lugares. Vai virar quase um eletrodoméstico. E não é aquela enceradeira que a gente tem em casa que vai limpar o chão. Não, não. É robô de telepresença mesmo. Tá? Deixa eu mostrar aqui esse outro aqui. Esse outro modelo, que é um robô, Daniel, que ele tem esse robô, ele tem inteligência artificial, tá? Ele tem uma série de requisitos. Esse é um caso real, tá? Uma paciente da nefro que estava com problema. A médica assistente ligou, estava bem preocupada com o paciente. O residente estava lá vendo. E normalmente a gente pega o telefone e liga, né? Depois alguém coloca aí, ó, qual é o ano que inventaram o telefone. Graham Bell, coloca no Google lá, faz um Google e posta pra gente aí. Faz bastante tempo, tá? Então, normalmente a gente pega o telefone e liga. Então, geralmente tá assim, ó, a gente liga pra pessoa. Mas como é que tá o paciente? Mas o dreno tá sangrando muito. Aquela hepatectomia, Daniel, que a gente faz assim na madruga. Aí o cara liga 3 da manhã, assim, cara, tá sangrando, cara, vai ter que reabrir o carro. Aí tu liga no telefone, mas o que houve? Parei que eu tô pegando o carro indo pra aí. Cara, não dá mais. Como tá o conteúdo do dreno? Tá fecalóide, não sei, tô na dúvida. E isso acaba atrasando muito a tomada de decisões. Que tu faz? Isso já existe em alguns hospitais nos Estados Unidos, eu estou fazendo aqui em Porto Alegre também. O que eu faço? Eu mando um link para a doutora incorpora aqui, que nem o filme do Ghost. A doutora, ela incorpora aqui no robô e vai lá na beira da cama, cara, tomar a decisão junto com a gente, tá? Vídeo e som de alta qualidade. E tem outros recursos bem bacana também. Ele tem reconhecimento facial. Esse robô te chama pelo nome. Deixa eu mostrar mais um outro videozinho que eu tenho aqui. Aí eu tô intercalando algumas coisas para mostrar para vocês. Cara, eu não sei nada de Instagram. Tu tá gravando isso, não? Isso aí fica gravado depois, não? Tá, vai ficar gravado depois aqui e a gente vai deixar disponível gravado por 24 horas. Quantos seguidores tu tem aí, cara, no Instagram? Olha, a gente no Instagram, a gente tá com 5.000 seguidores. A gente começou a movimentar aqui o Instagram há menos de um ano, né? E a gente tem buscado compartilhar muito conteúdo de valor, conteúdo significante. O fato é que o Instagram, ele, nesse momento que está todo mundo dentro do Instagram, né? Muita gente em casa dentro do Instagram, então ele acaba que ele filtra a entrega. Então, a gente acontecendo essa live aqui, os meus 5.000 seguidores, apenas estima-se cerca que apenas 10% terão acesso a saber, ou menos, muito menos talvez, saber que está acontecendo essa live. Por isso que eu peço para a galera que está chegando aqui, que está junto com a gente, para apertar o coraçãozinho, porque isso impulsiona para o Instagram mandar notificações que está acontecendo essa live aqui e que mais pessoas possam ser notificadas. Porque dessa maneira, o Instagram, ele meio que... Isso, nada errado em relação a isso, mas meio que convida os seus usuários a fazerem, então, divulgações patrocinadas, pagas, para poder alcançar mais pessoas. Depois eu vou fazer um curso contigo de Instagram. Eu sou o cara do LinkedIn, tá? Eu gosto muito do LinkedIn. O LinkedIn é ótimo. Eu já não uso tanto. Tô lá no LinkedIn, mas aqui no Instagram eu tenho a maior facilidade. Tô aprendendo também. Tem muita coisa aqui que a gente está aprendendo ainda, mas a gente vai ajudando. Tem alguns colegas meus que usam o canal assim profissionalmente de maneira bem interessante. Deixa eu continuar aqui, porque eu tenho bastante conteúdo. Eu não quero também me estender demais. Sim, tranquilo. Fica à vontade, gente, cara. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o robô, tá? Esse aqui é o robô que... Parei, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o robô, esse último robô que eu estou testando, tá? Que tem inteligência artificial. Como é que ele é? É um robô um pouco menor. Ele tem um pré-cadastro dos locais. Por exemplo, lá vai o robô. O que eu fiz? Eu cadastrei o leito da UTI, o leito 1, o leito 2, o leito 3, e o robô ele vai indo lá. Então, por exemplo, o médico assistente ele pode entrar na videoconferência e ele não precisa pilotar o robô. Se não tiver habilidade para pilotar o robô, ele simplesmente vai lá e vai chegar no leito, que tem que ser. Só clica no leito, porque já está pré-cadastrado o leito. E esse aqui é um robô que eu tenho usado também para dar aula. Como é que aconteceu a história? Tem um colega meu que é o Rodrigo Caselli, cirurgião do trauma também lá de Brasília. Ele é gaúcho, mas está morando por lá. Tu conhece lá? Sim, grande parceiro lá, o Rodrigo. Eu tive ano passado com o Caselli lá no congresso do Hospital Brasília. Teve o congresso internacional, eu tive junto com ele lá. E está fazendo um trabalho fantástico lá dentro do Hospital Brasília e no Hospital de Base também, né? Isso, é. E a gente é parceiro também de várias coisas e ele me convidou para falar sobre a telemedicina no trauma, como é que a tecnologia podia ajudar. E aí eu não tinha como ir naquela ocasião, e aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, já que o assunto é tecnologia, eu vou te mandar um robô para dar aula aí. Ele disse, mas como? Não, vou te mandar um robô. E aí eu mandei esse aqui, que é esse modelo que eu estou usando também para alguns projetos de telemedicina. É um projeto um pouquinho diferente,
Vou mostrar para vocês aqui, ó. Para aí. Eu mandei o robô, Daniel, lá para Brasília e palestrei no palco O lá com o evento robô. foi. Eu perdi essa oportunidade que eu tive que viajar antes. E eu perdi justamente isso. Ele me falou, ele me mostrou o robô, inclusive lá estava muito entusiasmado e foi sensacional. Mas compartilha aí, vai lá. Aí é o seguinte, eu botei o robô no palco, tu coloca o microfone de lapela no microfone do robô, botei o microfone aqui, ó. E eu palestrei de lá, depois fui pro Coffee Break, fazer network com o pessoal, botei o meu QR Code do LinkedIn na tela para o pessoal escanear e conectar comigo. Então foi uma coisa bem moderna. É assim que esse robô funciona, ó. Lá tô eu, ó, fazendo o round remoto. Ele desce e sobe, ó, Daniel. Então ele pode ficar, por exemplo, numa cama strike. Altura? Aí eu consigo baixar ou ficar de pé, uma altura um pouco maior. Sensacional, sensacional. Então a gente está com isso aqui, o pós-operatório de um paciente, a gente conversou com o paciente. Então o médico assistente ele pode conectar de maneira remota, enfim. Então, assim, a ideia é que a telemedicina e essa tecnologia possa ajudar nesse sentido. E como é que pode ajudar, por exemplo? Lá na beira do leito. Então, nós vamos lá na beira do leito. Eu estou aqui no hospital e eu estou com pacientes internados com Covid. E eu preciso de uma consultoria do fisioterapeuta para regular o ventilador ou alguma outra intervenção. Se entrar e sair muita gente na UTI, eu estou aumentando a progressão da infecção. Eu posso contaminar pessoas, porque eu estou tendo contato ali no local onde os pacientes estão internados. Por mais que eu use o EPI, sempre há um risco. Então, aquele especialista ele pode entrar por ali, através da videoconferência, através de um console, e fazer toda a conversa, toda a discussão de caso na beira da cama ali. Nós estamos com um projeto agora que a gente vai fazer o contato com alguns médicos de Nova York e alguns pacientes que estão internados aqui em Porto Alegre e vai fazer discussão de caso na beira do leito. Eu não sei se eu já mostrei essa aqui, também vale a pena mostrar uma imagem. Todos sabem, assim, a telemedicina, a nossa lei é de 2002, tá? 2002, a lei 1643 de telemedicina. É muito tempo, mas muito tempo. E nós precisamos a telemedicina. A telemedicina é uma forma de democratizar o acesso à saúde, de juntar a alta complexidade com a baixa complexidade, de levar um dermatologista da USP para a Amazônia, onde não tem acesso nenhum clínico. Os pacientes iam morrer de câncer, de melanoma, de pele, porque não tinham acesso. Então, essa é a telemedicina. É uma nova forma de comunicação. É só uma tecnologia. Não precisa ter aquele preconceito todo e ter medo da tecnologia. Mas a gente entende que existe, sim, alguns cuidados com a privacidade dos dados, a segurança dos dados, são dados sensíveis, mas é uma tecnologia que não tem mais volta. O que aconteceu? Em 2018, ela foi revogada. Teve uma outra lei, 2027, que foi revogada. Todos vocês acompanharam. E agora, com o Covid, em que nós não podemos nem vir, nem voltar, nem sair, nem consultar, o Conselho Federal de Medicina ficou numa situação que não tinha mais outra coisa a dizer. Senhores, desculpa que a gente está em 2002. Desculpa que a gente revogou em 2018. Mas agora a telemedicina vai ter que acontecer. E aí foi aquilo que eu falei. Né? A telemedicina ela vai acabar alavancando o contato entre especialistas e a coisa vai começar a funcionar conectando os grandes centros. A nova resolução que saiu às pressas agora, dia 19 de março de 2020, foi a 1756. Essa foi a capa da Veja, que causou um frisson mundial e nacional sobre a telemedicina, todo mundo achando que a telemedicina era inimiga. E eles botaram um robô. Esse é um robô lá do Albert Einstein. Eu tive a oportunidade de pilotar esse robô várias vezes com o Fabrício, que era o cara da TI lá do Einstein. É um robô muito bacana, né? E que tu consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então eu consigo agora fazer um round na tua UTI aí, cara. Tu põe tu deixa o robô aí na UTI, eu conecto aqui de Porto Alegre, nós vamos fazer um round aí no pós-operatório, de trauma aí contigo e tudo. Então a ideia é essa, não tem mais limite de espaço geográfico. Um clique e eu tô lá contigo, acompanhando tudo, vendo, examinando os pacientes. A ideia então é essa, que a telemedicina possa agregar dessa maneira. Eu vou parar de falar um pouco, depois eu vou mostrar só algumas imagens para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Não, vão mandando pergunta aí, que isso é importante, né? E você, eu quero pegar esse ponto, esse gancho que você falou da telemedicina e o reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina, né?
Então, vamos falar sobre mitos e verdades aqui de telemedicina. Diga. Primeiro, antes de falar sobre mitos e verdades, fala então pra gente, Luciano, a definição de telemedicina. E depois eu já tenho uma pergunta para ti. Definição de telemedicina, vamos lá. A telemedicina o serviço de telemedicina sendo fornecido através de tecnologia de informação. Né? Então, se eu atendo um telefone do SAMU e o cara me diz assim, eu estou aqui em Fortaleza e acabei de ver uma pessoa sendo atropelada, ela está aqui agonizando no chão e sangrando. Isso é telemedicina. Eu estou no telefone falando com o médico regulador. Né? Quando eu mando uma tomografia para o pessoal fazer o laudo remoto num AVC, de um neurologista que está na retaguarda, eu estou fazendo telemedicina. A telemedicina é muito antiga. A telemedicina é muito antiga. O uso, lá pela Organização Mundial de Saúde, está definido como o uso dos meios de tecnologia de informação para prover serviços de saúde. Ela pode ser, Daniel, ela pode ser telepsicologia, telefisioterapia, teleenfermagem, não é só doutor, não é só médico. A telemedicina pode ser utilizada na saúde, tanto que o termo telesaúde também às vezes se confunde um pouco em relação a isso. E aqui, ó, é a transformação digital que a gente vê. Isso aqui é bem legal, essa girafinha, já tinha horas guardado ela, porque eu sabia que algum dia eu ia usar. O negócio é ver além, o negócio é pensar fora da caixa, o negócio é inovar, né? E saber o que nós temos aí pela frente. O que nós temos pela frente é isso aqui, pessoal. Telemedicina, wearables. Quem é que não está usando wearables já? Eu tenho toda a minha telemetria. Há uns 2 anos atrás eu fui para Miami, vou mudar aqui, e comprei eu tenho o Apple Watch, mas comprei o Fitbit, tá? Eu tenho um olho clínico bom, porque a Fitbit foi comprada pela Google, nada mais nada menos que comprada pela Google. O Fitbit tem um sensor, como qualquer outro, e ele está fazendo toda a telemetria, vou mostrar depois uma imagem, da minha frequência cardíaca, da minha qualidade de sono, o que eu me mexo durante a noite, etc. Isso é o empoderamento do paciente, que a gente já ouviu muito falar sobre o empoderamento do paciente. Hoje, o compromisso do paciente ele é grande também. Antes, tu tomava todas as bebidas alcoólicas no final de semana, fumava, comia churrasco, entupia as coronárias, e o problema era do plano de saúde. E o problema era do teu cardiologista, que depois ia ter que resolver o problema. Agora, o médico ele está empoderado dos seus dados. Ele está com os wearables agora, com os biosensores, e ele está sabendo que a pressão dele aumentou, que a frequência diminuiu, e ele começa a se ater e se preocupar com a sua saúde. Então, isso é a ideia. O cara que mais se interessa com a sua saúde é o próprio paciente, Daniel. Então, mudou um pouco a visão de mundo. O que vai acontecer logo adiante, e essa é a visão dos caras que têm na cabeça as inovações, é que o plano de saúde vai dizer assim, Daniel, é o seguinte, tu foi agora, final de semana ali, comeu todos os acarajé que podia, tomou caipira, tu tá sobrepeso, hipertenso, teu diabetes descompensou, e tu quer que a gente pague a conta, cara. Tu tá internando 4 vezes no ano, cada internação tua é 600 mil reais, nós vamos ter que subir a tua conta, porque tu não tá te cuidando. Então, o que vai acontecer é isso. Eu tenho compromisso com a minha saúde, né? Deixa eu colocar mais umas imagens para vocês aqui. Então, eu acho que o mundo já vem mudando há muito tempo, né? Então, muitas pessoas não têm se percebido isso. E essa pandemia do Covid-19 veio para destacar, colocar à tona muitas coisas que o mundo já vem acontecendo e que depois dessa pandemia não vai ser, vai mudar completamente, não vai ser a mesma coisa. E empreendedorismo, inovação e tecnologia, aquela questão de mito ou verdade, a telemedicina veio para substituir o profissional da saúde? Eu acredito que não, né, Luciano? Não veio para ser um parceiro, veio para ser uma tecnologia que vai se somar ao paciente, ao médico, ao hospital e todo ao sistema. Como você deu o exemplo do distanciamento, a gente saber que temos muitas desigualdades em relação ao acesso, principalmente das especialidades, até mesmo em região metropolitana, e não vão muito, até nas próprias capitais, o acesso a algumas especialidades é de extrema dificuldade pelo Sistema Único de Saúde. E isso vem justamente para poder, então, minimizar essa distância das assistências especiais, principalmente mais complexas, até o paciente. Então, por exemplo, você deu a referência aí do usuário de plano de saúde que não tem um hábito de vida saudável e ele ser, então, alertado pelo próprio plano, dizendo, olha, o seu risco de infarto hoje é cerca de 50% maior do que uma pessoa normal, disparar esses alertas sabendo que está sendo acompanhado. Isso vem
para uma perspectiva muito grande de mudança. E dentro dessa visão, Luciano, o que é que você vê nos próximos 5 anos a 10 anos aqui no Brasil em relação à telemedicina, à robótica? O que é que você projeta pelo que nós estamos vivendo hoje? Tá, eu tô vendo aqui, agora que eu descobri essa função, tem algumas perguntas que eu vou tentar responder aqui, tá? Alguém falou sobre o óculos de realidade virtual. Deixa eu mostrar para vocês. No isolamento é perfeito, ó. Esse aqui é o óculos que eu uso, tá? Que é da Oculus Go. Aí eu comprei lá na Best Buy em Miami, olha só. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou entrar com os óculos de realidade virtual aqui, ó. E eu consigo agora dar um passeio no Havaí. Eu consigo ir para Cancún, eu consigo ir para qualquer lugar. Esse é o óculos de realidade virtual que está sendo usado para ensino também. Eu vi que alguém falou alguma coisa aqui no texto sobre ensino. Esse óculos eu simplesmente tenho uma experiência imersiva. E eu tenho lá no meu Instagram lá um postzinho sobre isso. Como estudar anatomia e fisiologia usando o óculos de realidade virtual. Na verdade, é um projeto que eu tenho com o pessoal lá de São Paulo, que basicamente tu usa o óculos de realidade virtual, entra numa conta e o professor, de maneira remota, está ensinando anatomia ou fisiologia. Nós estamos navegando dentro do corpo humano ou fazendo uma angioplastia juntos com os alunos. Então, eu posso estar em qualquer lugar do planeta estudando anatomia através do óculos de realidade virtual. Quem não usou ainda tem que usar, isso aqui é fantástico. Botei no meu pai, que é um idoso de 80 e poucos anos, médico. Ele deu uma passeada, eu levei ele para Cancún, na praia. Eu acho que está no Instagram também esse meu vídeo, mostrando meu pai passeando na praia de Cancún com esse óculos. Isso aqui é o que me deixa também um pouco mais saudável de cabeça. Eu não falei para vocês, eu me mudei para um hotel, pessoal, porque eu estou na linha de frente do coronavírus. Eu estou atendendo no pré-hospitalar em emergência, então eu estou num hotel para preservar a família, porque o contato é inevitável, principalmente agora nas próximas semanas, né? E já virou até verbo, né, Daniel? O pessoal coronou. Quando positivo é porque coronou. Né? Coronou, isso. Coronou. Mas o que eu vejo no futuro é isso aqui, que já tem uma resposta que eu já vou responder do pessoal que me falou aqui. Ó. A realidade virtual, por exemplo, é absolutamente fantástico. É absolutamente fantástico. Então a gente consegue ensinar. Isso vem ao encontro das edutechs. Vocês devem ter ouvido falar sobre as health techs. Nós temos as fintechs, que eu já tenho vários bancos que eu uso através do celular. Tem o próprio Medina, que é o surfista aquele, eu acho que representa uma geração de jovens, ele falou na propaganda que tem na televisão: eu sou do tempo que a gente abre conta pelo celular. Então as fintechs, elas estão ganhando um espaço muito bom. Eu acho que o Nubank, se eu não me engano, é um banco que explodiu, foi uma startup que virou unicórnio, que a gente chama, e cresceu exponencialmente. É chato falar sobre exponencialidade agora, mas enfim, foi exponencialmente o crescimento do Nubank. E existem também as edutechs. Edutech são empresas de tecnologia para o ensino. Por exemplo, eu dou aula em 2 faculdades aqui, Daniel. Eu estou usando a internet, estou usando recursos de tecnologia, provas online, interativas, através disso. Deixa eu tentar responder algumas coisas rápidas que perguntaram aqui. Ó. Sim, Luciano, o que te levou a investir em tecnologia na área da saúde? Eu sou um early adopter por nascença. Deixa eu mostrar que estava aqui do meu lado. Ó. Esse aqui é ultrassom, ó, Daniel. Você deve ter visto algumas falas minhas sobre ultrassom. Sim. Eu uso isso aqui no bolso. Esse aqui é o estetoscópio do século XXI. A gurizada já está usando ultrassom no bolso para fazer. Quem é do ATLS, do PH, sabe que o ultrassom é um recurso, uma ferramenta fantástica para examinar. É quase uma extensão do exame físico. Então eu consigo ver um líquido livre na cavidade, eu consigo ver um pneumotórax, eu consigo fazer um fundo de olho e ver se tem hipertensão intracraniana. Olha que fantástico, não tem uma tomo, mas eu estou lá no meio da avenida, eu consigo com ultrassom ver. Então, essas tecnologias me fascinam. E aí eu comecei a entrar nesse meio de startup, de inovação, de tecnologia, e não teve mais volta. Então, por isso que eu acabei virando um empreendedor, um investidor em tecnologia, e aí tenho trabalhado por isso aqui. Eu estou passando algumas perguntas, teve uma pergunta que eu achei interessante, que eu acho que eu já respondia sobre óculos de realidade virtual, alguém perguntou. Existe sim cirurgia em que eu uso óculos, é um projeto da Microsoft, se eu não me engano, que eu consigo fazer por realidade aumentada, que é diferente de realidade virtual. Realidade aumentada tem a realidade e tem também a imagem lá. Então eu alimento, por exemplo, uma tomografia do fígado ou uma angiotomografia do fígado e eu consigo operar aquele paciente com todas as camadas dos vasos, das artérias e das veias hepáticas sem causar sangramento através de um sistema parecido com uma holografia. Chama de realidade... Isso, ele faz a projeção da anatomia. Exatamente, com o órgão realmente real da pessoa para poder, então, direcionar os passos a passos do cirurgião. É sensacional. E teve outra pergunta também, Luciano, alguém perguntou aí sobre a questão da formação médica, né? Se a gente está atrasado na nossa formação médica, na graduação,
que era para ter empreendedorismo, inovação, tecnologia. Olha, eu, sem sombra de dúvida, eu acho que a gente precisa avançar muito ainda nessas áreas, né, que não são muito estudadas, como, por exemplo, a educação financeira. A gente não tem educação financeira nem na escola, nem na faculdade. O profissional de saúde, o médico que termina a faculdade, ele não sabe nem o que é que vai pagar de imposto, acaba perdendo dinheiro, enfim. Da mesma maneira, o empreendedorismo, a tecnologia. Então, qual é a tua impressão em relação a isso, Luciano? Tá, eu estou vendo uma pergunta que também fala sobre isso. Eu acho que, assim, os tecnoparques, que são os parques tecnológicos que incubam empresas, eles estão em praticamente todas as faculdades. Todas as grandes faculdades têm um tecnoparque trabalhando dentro da universidade, da academia. Eu acho que é daí que surgem as grandes inovações, as grandes tecnologias, a edição genética, a vacina contra o coronavírus, a robótica, a telemedicina, o óculos de realidade virtual, a impressão 3D, vocês viram na televisão? Eu consegui imprimir, eu tenho um celular tocando aí, eu consegui imprimir vários face shields aqui no Tecnoparque, aqui da Unicinos, e distribuir, doei para a Secretaria Municipal de Saúde e para o pré-hospitalar, para os meus colegas lá do pré-hospitalar. O face shield ele ajuda na hora de uma intubação de uma via aérea de um paciente Covid positivo. Então, você vê, olha que legal o Tecnoparque envolvido com essa questão da saúde, etc. Então, eu acho que é fundamental. Todos nós somos empreendedores natos, todos nós somos gestores natos, como tu bem disseste. A nossa gestão financeira, os nossos negócios, eles têm que ter um profissionalismo, uma organização. Então, eu acho que o caminho é esse. A gente tem que ter, sim, nas faculdades, essa formação de empreendedorismo, de inovação. Essas ideias que às vezes surgem no fundo da garagem e que acabam dominando o mundo, assim como a Apple, que saiu lá no fundo da garagem, lá com o Steve Jobs, e hoje virou essa potência. A gurizada que montou um Instagram e o Facebook, assim vai. Elas surgem de cabeças jovens, inovadoras, de millennials e também de baby boomers, por que não? Também tem gente antiga que está inovando nesse meio tempo. Tem uma pergunta que eu quero só agora, antes de mostrar umas imagens, Daniel, que Evandro falou, eu acho, em relação à questão ética sobre a avaliação à distância. Isso funciona como qualquer abordagem pessoal também. A gente só mudou o meio, né? Então, o que diz lá na Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde estimula o uso da telemedicina como uma forma de democratizar o acesso e ampliar o acesso à saúde de países pobres, por exemplo, que não têm especialistas lá. Então, isso é uma coisa que está clara. Para o Brasil está começando a ficar claro agora, pelo Conselho Federal de Medicina, enfim, né? Porque tem um vírus que ameaça a humanidade pode acabar, então é óbvio que a gente vai ter que liberar a telemedicina para que todos consigam conversar com seus médicos, emitir receitas que a gente não pode mais ir e voltar. Então, é uma ironia, mas assim, chegou um momento que não tinha outra coisa a dizer. É óbvio que a telemedicina tem que funcionar. O que tem que ter, Evandro, é uma encriptação dos dados, segurança, privacidade dos dados. No momento que eu estou, por exemplo, com esse robô aqui, olhando o paciente lá à distância, e tem um especialista remoto, 24/7 lá, visitando familiares. A gente fez um case bem legal aqui em Porto Alegre, que era um repórter que estava internado, enfim, no hospital, e ele não estava vendo mais a família, porque estava proibido a visita. Então, nós colocamos um desses consoles ali, e a família entrou e conectou, e todo mundo se emocionou, foi bem legal. Então, foi um jeito que a tecnologia aproximou. Muita gente acha que a tecnologia esfria, né? Quando tu fala assim, agora nós vamos te atender por um robô. Aí o cara, mas como assim um robô? É um robô, cara. Tu vai ter acesso a um especialista que tu não ia ter. Tu ia ficar com uma sequela de AVC, com a boca torta, acamado, de fralda, com uma traqueostomia, sequelado, porque tu não gosta de tecnologia, é isso? Não dá, cara. Então, assim, eu posso botar um neurologista lá que vai me ajudar a te trombolizar. Posso botar um especialista de Harvard lá que vai me ajudar a resolver o problema. Posso pegar um cara da USP, eu posso pegar um cara do Sírio-Libanês, do Einstein, de qualquer hospital de Fortaleza aí para ajudar. Então, a ideia é essa, eu conectar as duas pontas. Então, a questão ética, ela funciona com qualquer ética. Se o médico não tem ética pessoalmente, ele não vai ter ética também de maneira eletrônica. Eu acho que essa é a ideia. Então, tu tem que ter um ambiente seguro, encriptado, lei geral da proteção dos dados em relação à segurança dos dados sensíveis. Isso é importante. Isso é fundamental. Isso é um ponto fundamental. Muita gente confunde querer fazer telemedicina utilizando o WhatsApp e compartilhando dados de paciente. Isso não é confiável por conta do acesso, tem que ser um acesso exclusivo e que esses dados não podem ser, então, compartilhados ou vazados. Então tem que ter uma rede segura, não é isso, Luciano? Olha que legal aqui, ó. Botei uma aura na minha cabeça agora aqui, ó. Tem uma luz ali atrás, ó. Parece uma aura aqui, assim, atrás da minha cabeça lá. Daniel, é o seguinte... Aqui tem algumas outras perguntas também. Sim, eu acho que é exatamente o que tu falou.
Tá? Então, a questão ética é isso aí, onde esse equipamento já está disponível para o SUS, alguns estados já comprou essa tecnologia. Sim, já existem alguns projetos em relação a isso, a gente conseguiu disponibilizar de doação algumas dessas máquinas para alguns hospitais de campanha, em que a gente vai fazer o atendimento, em que os médicos vão poder conectar e fazer. Fala sobre o novo currículo médico, nós já falamos sobre empreendedorismo nas universidades. Quanto está um brinquedo desses, do mais barato ao mais caro? Bom, existem alguns consoles, aquele robozinho pequeno, que é esse aqui, não sei quem chegou agora, eu vou mostrar que é esse pequenininho aqui, ó. Esse é um projeto que a gente está fazendo no hospital aqui de pediatria, esse que eu já paguei. Deixa eu ver aqui. Tá esse aqui, ó, vou botar minha tia-avó, tá? É a questão do idoso. Esse pequenininho aqui, tá? Ele é de baixo custo porque tu usa um tablet aqui, ó. Tu pode usar um tablet, um iPad, um Samsung, um Galaxy. E tem a plataforma dele lá. Aí tem um aplicativo, eu conecto, esse aqui é o robô tem uma rodinha, ele vai para cima, vai para baixo, ele tem um sensor anticolisão, então se tu botar ele contra a parede, ele para, não vai bater em ninguém, e ele se carrega sozinho. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a usar esses robôs, lá em 2014, Daniel, ele estava lá na sala, e aí quando ficou, acho que 15% da bateria, automaticamente ele volta para a base dele, para se carregar. Ele tem uma dock station aqui que ele carrega aqui atrás. Maravilha! Já nós tomamos um susto. Uau. Eu e minha esposa, a gente estava sem alguém na sala, né? E era o robô. O robô estava vindo pro... O robô estava vindo para a base dele, para se carregar. Deixa eu carregar essa foto aqui, que ela vale muito a pena. Que vocês verem. Ó, esse aqui é o meu pai, ó. Esse foi o case aquele, tá? Que eu vi que realmente os robôs eram fantásticos. Meu pai é médico, tá? Radiologista, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Caiu um tombo, teve um TCE, teve que ser operado, teve um hematoma subdural. E eu estava lá fazendo o curso do DSTC. Eu era um dos instrutores do DSTC, junto com o pessoal lá de Campinas. E eu não tinha como dizer não. Mas meu pai melhorou, saiu da UTI, ele foi pro quarto. Olha o que eu botei lá no quarto. O meu robozinho de telemedicina, falei com o diretor do hospital, coloquei o robô lá. Eu fazia, Daniel, o round 3, 4 vezes por dia, com o neurologista, com o neurocirurgião, visitava ele através do robô. Hoje meu pai está muito bem, muito obrigado. Nós gravamos agora com a RBS TV, aqui no Jornal do Almoço Local, aqui em Porto Alegre, eu contando essa história dos robôs com uso. A minha esposa deve estar aí, eu acho que eu vi que ela entrou agora no Instagram. Ela está em casa, e como eu já falei, ó, me mudei para um hotel, porque eu vou positivar rapidinho, vou coronar, como é o verbo agora, rapidinho. Se Deus quiser voltar bem, tenho pulmão, tenho saúde, estou com a cabeça boa. Mas aí eu saí, então o que eu faço? Para espantar o Ricardão lá em casa, que nem eu brinco. Eu conecto... Vigiando lá em tudo que é cômodo, tem um robozinho desse aí. Exatamente, eu conecto com o robô e aí converso, tomei café agora com ela, passei, vi a turma toda. Né? E o meu pai é a mesma coisa, eu conecto com o meu pai e consigo falar com ele, então já tomei o café, li o jornal. Então tem um robô na casa do meu pai e um robô... tá aqui, agora já achei aqui, ó. Eu queria mostrar esse aqui da pediatria. Eu cheguei a mostrar já o da pediatria, não? Não, da pediatria não. Tá, é um projeto que a gente está fazendo lá no hospital aqui da emergência, que tem uma emergência pediátrica. Eu vou botar aqui, vamos ver se tá aqui. Tá aqui, ó, já vou achar ele aqui, tá. E aí, olha só que legal. Quando o pediatra chega lá de avental, estetoscópio no pescoço e tal, a criança sai correndo, tá? Basicamente assim, ou começa a chorar, pula no colo da mãe, e aí, meu amigo, examinar o abdômen agudo com a criança no colo da mãe berrando não é difícil, sabe, né? Quem faz cirurgia pediátrica sabe. É muito difícil. Bom, aí só deixa eu atropelar uma coisa sobre os idosos, eu vou seguir a sequência, ó. A população idosa é que mais cresce no planeta Terra, senhores. Nós seremos, se a gente tiver o privilégio de chegar saudável na idade madura, a gente vai ser idoso também. Esse é um projeto que eu tenho com uma construtora aqui, que construiu um residencial sênior, e a gente está também fazendo um projeto colocando os robôs lá como companheiro dos idosos, etc. Sensacional. Então, esse é um robô de telemedicina, tá? Que é o novo projeto que eu estou trazendo agora para o Brasil. E nós já estamos começando a fazer algumas incursões. O que ele tem? Inteligência artificial, que eu já te falei, tá? Esse aqui, ó, para quem entrou agora, que essa imagem para mim eu acho que ela é muito fantástica. Ela mostra isso aqui, ó, o robô em ação. Eu pré-cadastro o leito do paciente e ele vai lá atrás, né? Ele vai lá andar. Aqui tá ele, ó. Então esse aqui é o robô falando com as enfermeiras, tá? Um robô um pouquinho menor, mas ele olha para baixo, olha para cima, então ele pode olhar para um dreno de Portovac, por exemplo, no chão, né? Ou pode olhar para
para o paciente, ou olhar para cima, enfim. Um outro vídeo que eu tinha botado aqui no modo acelerado. Tá aqui ele, ó. Deixa eu botar aqui para quem chegou depois. Não, esse aqui é outro vídeo que eu não tinha mostrado ainda. Vamos lá. Olha só que loucura. Ah, legal. Olha só que loucura, tá? Porto Alegre, eu costumo chamar que é a província de São Pedro. Nós não estamos falando de Vale do Silício, cara. Nós não estamos falando de Vale do Silício, de Stanford, de Palo Alto. Nós estamos falando de Porto Alegre, um município pequeno aqui no sul do país. Brasil. Capital do Rio Grande do Sul, 1.400.000 habitantes. E nós estamos fazendo inovação aqui como um dos melhores centros de inovação do globo terrestre. Vamos lá, olha o robô aqui. Isso aqui são as minhas produções que eu faço no próprio iPhone. Lá vem o robozinho, ó, para fazer o round. Depois eu vou querer guardar esse teu live aí, cara. Gostei desse Instagram, hein? Não, vamos guardar. Eu mando pra ti, não se preocupa. Tá, olha aqui, ó. Conecta com o especialista. E olha que legal, eu tô selecionando o leito, ó. Seleciona o leito. Quero leito 1, leito 2, e aí ele vai lá no leito agora. Isso você remoto e seleciona lá e para onde você vai. Exatamente. Sensacional. Então eu posso fazer a... E ele tem uma navegação autônoma, como nós já falamos. Luciano, esses vídeos e outros estão disponíveis lá no site da Concept Med. Não, cara, eu botei no meu Instagram. Agora eu acabei de contratar um web designer lá para melhorar o meu site. Eu mesmo fiz o site no Wix, que é uma plataforma simples que a gente consegue montar. Mas agora o cara tá trabalhando já para dar uma turbinada lá já que nós estamos entrando na era digital, né, cara? Mas tá no meu Instagram, tem esses vídeos aí. No meu Instagram tem esses vídeos aí. Eu quero mostrar só mais umas outras coisas, porque daqui a pouco acho que vai acabar. Lembra que eu falei que a gente ia falar meia hora, cara? Meu Deus. Não, aqui a gente passa a tarde toda se deixar aqui. Que loucura. Inclusive, a gente tem muita aplicabilidade. Acabaram de perguntar isso sobre como aplicar isso no SAMU, numa unidade básica, unidade básica, né? Tá. Uma unidade de suporte básico do SAMU. Tem tanta aplicabilidade, mas tanta aplicabilidade. Eu aproveito até para responder a Renata. A Renata perguntou se eu era a favor da telemedicina. Não tem como não ser a favor da telemedicina. E eu vejo a telemedicina, como eu disse aqui anteriormente, ela veio para somar, ela não veio para tomar o lugar do médico. Pelo contrário, o contato humano, a presença humana do médico, ela sempre vai existir. Ela sempre vai ser necessária. Ela não veio para substituir. Na verdade, o que existe é um mau entendimento da telemedicina como conceito de aplicação de tecnologia na saúde. E aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. E o movimento inicial em relação à telemedicina foi o medo por parte dos médicos de isso se representar diminuição de espaço de trabalho. E não, eu acredito que isso vai aumentar a possibilidade de trabalho, como a gente está vendo aqui hoje. Né? Então, a gente abriu a possibilidade dos médicos que trabalham em consultórios durante esse isolamento social, podendo fazer consultas por telemedicina, avaliações à distância e poder cobrar e honorários através disso. Lógico que isso não vai substituir jamais o contato físico, mas vem para facilitar não só a vida da aplicação de saúde, como também dos pacientes, né? Deixa eu ilustrar esse exemplo teu, Daniel. Assim, às vezes o que falta é informação em relação à tecnologia telemedicina. Por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial é a nova eletricidade, cara. É a nova eletricidade. A inteligência artificial, ela vai mudar o mundo, já está mudando o mundo. Tá? É que nem a eletricidade. A eletricidade alavancou o processo produtivo, nos tirou de uma era e nos transformou em outra era. A inteligência artificial é a mesma coisa. Nós usamos a inteligência artificial e a gente está com... Eu estou com um software que a gente tem inteligência artificial embutido no PACS do hospital. Ele consegue laudar a tomografia de lesões de coronavírus em 8 segundos. Tá? Ele não vai substituir o radiologista não vai ser demitido. Pelo contrário, ele vai pegar 200 tomografias que ele precisa laudar, a inteligência artificial vai escanear aqueles exames todos e vai pensar 3, 4 exames alterados e vai chamar a atenção deles. Ó, aqui tem problema. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela vai colaborar, como tu acabou de dizer, com o médico radiologista e ela vai ajudar aquele médico a errar menos, e vai ajudar ele a aumentar a sua produtividade. Então, ele aumenta a produtividade, diminui a taxa de erro, porque muitas vezes o médico está cansado, já está laudando várias, a máquina ela não cansa, cara. A máquina vai lá e identifica. Eu não vou entrar no detalhe técnico da inteligência artificial, isso é uma coisa fascinante. Eu estou lendo um livro agora do Kai-Fu Lee, que é um dos pais da telemedicina, da inteligência artificial, que fala sobre inteligência artificial, né, como isso vai mudar o mundo, né? Então, esse é um exemplo que a telemedicina ela ajuda e não substitui. O radiologista, por exemplo, ela vai aumentar a produtividade.
E o que vai acontecer é isso, aqueles países que dominam a tecnologia, ou aquelas corporações que dominam a tecnologia, elas sim, elas vão ter uma vantagem competitiva sim, porque elas vão ter mais produção, mais inteligência. Eu consigo botar todos os dados ali, e existe um negócio chamado de aprendizado de máquina, ou machine learning, que simplesmente tu expõe, porque tem dois tipos de inteligência artificial. Uma é baseada em algoritmo, que tu pega um especialista, por exemplo, como tu, cirurgião do trauma, e ele explica o que tu faz numa lesão hepática com hemorragia incontrolável. Então, tu tem um algoritmo, tu vai naquela árvore de decisão e vai acompanhando aquilo, mas tá ali, ela não tem autonomia. Na inteligência artificial do Deep Learning, o que eu tenho é que eu exponho, por exemplo, aquela inteligência artificial a uma imagem, por exemplo, ou uma conduta, e ele começa a aprender e tomar decisão sobre aquilo. Então, a ideia é essa. Então, tu mostra, por exemplo, 200 imagens de Covid positivo na tomografia de tórax para a inteligência artificial, ela vai dizer para ti assim, beleza, já aprendi. Quanto mais tu alimentar o sistema, mais inteligente ele vai ficar. Beleza, já aprendi. Daí ele vai dizer o seguinte, olha aqui, ó, isso aqui é, isso não é. Melanoma é a mesma coisa. O dermatologista agora, eu brinco, não, ele é uma segunda opinião, né? Porque a máquina vai dizer antes se aquela lesão é melanoma ou não, o dermatologista carimba e assina embaixo. Eu estou brincando, mas para padrão de imagem, isso é muito bom em relação à inteligência artificial. Deixa eu avançar só numa coisa aqui, que é isso aqui, ó. Parei. Sim. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é um aparelho de telemedicina bem bacana do pessoal lá da Austrália, de Sydney. Ele tem um multiscope bem legal, então eu consigo ver nariz, ouvido, garganta, pele, um dermatoscópio de alta definição e é uma estação pequena. Eu levo ela debaixo do braço lá na UPA. É portátil, muito pequena, muito útil. Imagina tu ter um especialista de qualquer lugar do planeta debaixo do braço, lá na UPA, no interior do interior, não sei das quantas, né? E aqui o que está acontecendo? Esse aqui é o estetoscópio do século XXI, junto com o ultrassom, que nós já falamos, né? Tem o ultrassom, que é o estetoscópio do século XXI. E esse aqui é o seguinte, o que eu faço? Eu coloco no meu console de telemedicina lá, ausculto o pulmão, vocês estão vendo, isso aqui é um estetoscópio, está grudado no USB, e o cara lá do outro lado do planeta Terra, ele vai auscultar o pulmão. Aqui eu consigo fazer uma dermatoscopia e o dermatologista lá do outro lado do planeta vai me dar o parecer dele. Eu vejo a oximetria do cara que está com dispneia lá com Covid positivo, por Bluetooth, jogo na nuvem, e aqui são os outros aparelhos que tem. Então esses são alguns periféricos, isso aqui é a telemetria que eu estava falando para vocês, ó, pessoal. Aqui eu estava fazendo o exercício, antes que vocês pensem em outra coisa, tá? Deixa eu apagar aqui esse texto, agora eu tenho o texto na frente, eu não estou conseguindo enxergar. Aqui. Isso aqui, opa. Isso aqui é a minha telemetria, tá? Eu estava fazendo ginástica, então a frequência cardíaca subiu. O que vai acontecer? A gestão de crônico, pessoal. Então, assim, o crônico é aquele cara que consome dinheiro, consome recursos, estressa a família, interna no hospital várias vezes e gasta o recurso do plano de saúde. Nenhum plano de saúde gosta de ter um crônico descompensado no seu pacote. O cara, às vezes, vai internar 3, 4 vezes, uma temporada na UTI pode sair 1 milhão ou um pouco mais, então tem crônico, gasta 5 milhões por ano. Tu acha interessante para ti, num plano de saúde, Daniel, tu gastar 5 milhões num doente? Não, né? Então, assim, vamos deixar a família feliz, vamos deixar o paciente compensado e vamos resolver esse problema. Isso chama de telemetria. Telemetria em tempo real. O que eu tenho aqui? A frequência cardíaca daquele crônico. Então, se ela aumenta demais, ou ela baixa demais, ou parâmetros de pressão mudam, eu consigo intervir nesse cara com medicação, eu consigo compensar esse cara, ele vai internar menos. É bom para todo mundo, bom para a família, bom... Exato. Tá? Isso aí é gestão de crônico. Aqui é um que nós estamos testando também para os roncadores de plantão. Todo mundo sabe que o cara que ronca faz apneia e ele vai derretendo o cérebro ao longo da vida por hipóxia. Tá? Então o cérebro vai ficando cheio de furo. Né? Minha esposa deve estar vendo aí. Ela trabalha também com um déficit cognitivo e pacientes com sequela. Então isso aqui ele faz a oximetria do paciente. Essa aqui é a mão do meu pai, que é o garoto propaganda aí dos testes que eu uso. Né? Ali a saturação dele tá boa, 97, e aqui está a frequência cardíaca, aqui está o sensor. Isso é em casa. Isso aí chama de telemetria. Tá? Eu vou terminar aqui, porque daqui a pouco o live vai acabar, por incrível que pareça, cara. Aqui, então, nós já falamos sobre telemedicina. Isso, falta 4 minutos aqui, ó. Aqui é o Pax, aqui são os robôs, então, que eu estou testando, são vários robôs. Então, para responder uma pergunta de quem falou, eles variam de 6 mil reais, 5 mil reais, alguns, até 25, 26 mil reais. E tem robôs, por exemplo, que é o projeto da InTouch, que tem robôs de 120 mil dólares. Então, tem... Tá aqui, ó, da pediatria. Finalmente eu achei. Olha só, robô de telepresença, tá? Na emergência pediátrica. A gente está fazendo o seguinte teste. O doutor, que é o pediatra, ele vai entrar ali, né?
e ele vai fazer empatia com a criança. O que a gente fez? Quando o médico foi falar com a criança, ela estava na emergência, ela começou a chorar, pulou no colo da mãe e deu. Só o avental positivo, o estetoscópio positivo já complicou tudo. Aí com o robô, a gente colocou o robozinho a caminhar ali, ela saiu, olha, ela tá na pontinha dos pés, ó. Ela saiu do box dela e foi lá interagir com o robô. Então nós estamos humanizando com tecnologia para aqueles céticos de plantão aí que acham que a tecnologia esfria e que não funciona, nós estamos humanizando, pessoal. Então o pediatra pode estar lá em Harvard, aqui nessa ponta do planeta, e o robozinho está lá na beira da cama, lá no PSF, democratizando o acesso à saúde. Entendeu? Então é isso, ó. É assim que a gente muda o mundo e que a gente acaba avançando em tecnologia e inovação na saúde, Daniel. Isso. A gente tem que ter realmente inovação, tem que ter criatividade, tem que ter justamente a tecnologia a nosso favor. Essa última imagem que mostra aí essa mão do robótica e a mão humana, ela veio para somar e a gente tem que entender isso como uma linha que não tem como voltar. Então a gente tem que usar a tecnologia, né? A capacidade humana, ela é muito bem retratada nas inovações tecnológicas. E isso a gente tem que usufruir. Foi perguntado, inclusive, aqui se tem como incluir na enfermagem. Obviamente que tem. Em diversas outras especialidades tem como ser colocado isso em home care, ou seja, diversas áreas podem muito bem ser aplicadas, tanto na área de ensino, na área de assistência, ou seja, a gente vive um momento de toda essa grande crise da saúde, a gente tem que extrair bons frutos. De toda experiência a gente tem como tirar bons frutos, e um dos bons frutos e de lições aprendidas durante esse momento vai ser o desenvolvimento ainda maior da telemedicina, da tecnologia em saúde, que a gente está precisando ser muito mais, ampliar ainda mais, né? Então, como o Luciano falou, são dispositivos que são acessíveis, muito acessíveis, dentro de uma organização de saúde. Legal, olha aqui, ó. Cara, falamos 1 hora e o tempo voou. Depois 1 hora, cara. Falta 2 minutos aqui. Depois eu vou fazer muito bom. Vou fazer um EAD contigo, um ensino à distância, para tu me ensinar um pouco de Instagram, que eu quero aprender um pouco mais. Acho que a ferramenta, ela promete. Eu vou incluir ela no meu portfólio aí de tecnologias. Tu vê que ironia. O cara que está trabalhando com robô, telemedicina. Eu até vou incluir, antes de acabar, um projeto que eu fiz muito rápido em relação ao pré-hospitalar. Existe o Google Glass, que vocês devem ter ouvido falar, que é um óculos inteligente que a gente usa. E eu fiz um projeto, já faz uns 6 anos. Eu coloquei o Google Glass, sincronizei ele com o meu telefone por streaming, né, em 4G, e consegui fazer um atendimento, eu atendi um trauma, depois eu fiz uma intubação numa viária difícil, e com o meu pessoal lá na central do SAMU, enxergando tudo e acompanhando o vídeo, né? Tudo encriptado, com login, com senha. Nós fizemos essa prova de conceito, chama de POC. Esse é o futuro, Daniel. Eu acho que logo em breve as pessoas vão chamar o socorro, não que nem Graham Bell, sem tirar o mérito, ele era um cara à frente do seu tempo, mas o telefone é uma coisa que já foi suplantada hoje pela videoconferência. Então, no telefone a gente está assim. Então, logo em breve a gente vai começar a chamar socorro, mostrando a câmera, dizendo, o cara está sangrando, olha a dispneia. Então, a ideia eu acho que é Maravilha. essa.